O tema que Deus me deu, coisas inimagináveis. Você sabia que Deus é capaz de te surpreender? Diga para a pessoa do teu lado, Deus é capaz de te surpreender, de fazer além do que você pede, fazer além do que você pensa, fazer além do que você sonha. Amém? Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer que nunca alguém se decepcionou quando entregou a vida verdadeiramente para o Senhor. Nunca. Você pode até ter alguns relatos de pessoas que deram parte da sua vida, mas não o coração. Porque quem se entrega para o Senhor, não para uma religião, eu sempre gosto de dizer isso, porque placa de igreja, não é essa igreja não, querido, é o Senhor Jesus. Nós estamos buscando fazer o melhor, mas nós não somos os únicos. Sabe, a bênção não está em mim. Se tem alguém que faz parecer que a bênção está nele, ele saiu do plano. A bênção está no nome de Jesus, é Ele que é o Senhor. A bênção vem dele, não tem expectativa de mim, não sou eu que posso te curar. Eu posso ser só um instrumento. Seja na palavra, seja numa oração, mas quem faz a obra é Jesus. É o nome dele que tem que ser glorificado. Amém? Então você nunca vai perder de ter expectativa nele. Deus se agrada quando alguém espera nele. Isaías, o profeta, disse, nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Deus ama quando uma pessoa não o vê, mas mesmo assim espera nele. Eu quero te dizer, meu amado, que ainda que você não veja o futuro dos seus dias, se você espera no Senhor, Ele estará com você lá, assim como está hoje. Amém? Eu costumo dizer que houve 3 fases na vida do povo de Deus. No Egito, o povo não tinha o suficiente para viver. E pode ser que tenha gente aqui vivendo esse momento. Deus, através do seu poder maravilhoso, liberta o povo e o leva para o deserto. No deserto, eles experimentaram uma outra realidade, de ter o suficiente para viver. Todo dia descia o maná dos céus. E Deus disse para o povo, não adianta guardar, porque é para ser comido hoje. Se você não puder comer hoje, não adianta guardar, porque amanhã vai apodrecer. No Egito eles não tinham o suficiente. No deserto, eles tinham o suficiente. Mas Deus promete que os enviaria para uma terra onde eles teriam mais do que o suficiente. Pode ser que você esteja na primeira fase, pode ser que esteja na segunda. Mas o propósito de Deus é te levar à terceira fase, a ter mais do que o suficiente. O tema da mensagem de hoje tem a ver com provisão financeira. Eu me sinto totalmente à vontade para pregar sobre isso, porque no ano inteiro eu não preguei nem um dia sobre esse assunto. Ninguém pode me acusar, não, o pastor prega muito de dinheiro. Não, queridos, eu raramente falo, mas eu não posso deixar de falar para você que está vivendo dificuldades, que Deus tem provisão de você, para você. Você tem que crer nisso, porque Deus te ama, e tudo que envolve a sua vida, Ele quer se meter, né? Amém ou não? Quando você é pai, teu filho fala, pai, eu queria estudar numa faculdade, posso ir? Não, se vira. Você fala assim? Não, você vai fazer de tudo para botar ele na melhor escola. Então, não pense você que você está sendo uma pessoa madura espiritualmente quando acha que dinheiro é uma coisa ruim de se falar. Claro que existem os que exageram e apelam demais. Mas hoje o que eu quero trazer para vocês são princípios da provisão de Deus. E Deus me mandou te dizer que a sua provisão é inimaginável.
Você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que de fé? Da boca de Jesus saiu mais a respeito das questões financeiras do que de fé. Não porque seja mais importante, mas porque muitas pessoas se agarram no dinheiro como se fosse a segurança da sua vida. Hoje eu quero te ensinar que quem é a segurança da nossa vida é Deus. Deus se importa com a sua família, Deus se importa com sua alma, Deus se importa com o seu corpo, Deus se importa também com a sua conta bancária. Deus quer que você ande neste mundo com dignidade. Nem todo mundo vai ser rico, mas a promessa de Deus, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus tem abundância para a tua vida. Filho de Deus precisa prosperar onde ele estiver. Na sua vida profissional, seja diligente, acorde cedo, seja trabalhador, e o favor de Deus vai te levar para uma dimensão que você não poderia ir. Amém? Primeira mensagem desse novo tema, desta nova série, se chama Os Milagres dos Peixes. E a razão por que eu chamei esta mensagem deste nome é porque as 3 histórias que eu vou contar dizem respeito a peixe. Mas o que me motivou foi ter ouvido um testemunho de um pastor americano contando de um relato de que choveu peixe no deserto da Austrália. Choveu peixe. Queridos, isso não é conto de fadas, não. Choveu peixe. Num deserto no norte da Austrália, que estava a pelo menos 800 quilômetros do lugar onde tivesse, mais próximo onde tivesse água. E os cientistas acharam aquilo um fenômeno esquisitíssimo. E eles acabaram dizendo que a única explicação plausível é que algum tornado passou pelas águas do mar e levou os peixes para cima. E eles ali ficaram congelados, até que se precipitaram em forma de chuva. Durante uma semana inteira, aquele lugar foi chovendo peixe. Se Deus pode fazer um deserto chover peixe, não venha me dizer que Ele não é capaz de abençoar a tua vida financeira. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu não tive tempo de pesquisar, mas vocês que são os pesquisadores do Google, entra na internet, põe lá, choveu peixe na Austrália, que você vai ver que se houve esse fenômeno mesmo. Eu não tive tempo para ver. Mas o pastor que falou é uma pessoa de uma grande igreja, não ia falar bobagem, né? Então pesquise, é um fenômeno claro, que é bem possível que tenha sido tornado mesmo. Peixe não dá no céu, peixe dá nos rios e nos mares. Mas eu creio que Deus se vale de uma situação dessa para dizer: olha, eu sou Senhor dos céus e da terra. É um sinal. E na palavra de hoje, Deus vai te mostrar que Ele tem milagres, que Ele tem coisas inimagináveis para a tua vida financeira. Amém? Você crê nisso? Diga para a pessoa do teu irmão: abre a sua mente, abre o coração, porque a palavra de Deus é verdadeira e ela pode materializar a bênção que você precisa, se você crer. Amém? A primeira historinha que eu quero contar, na verdade uma história linda, eu a batizei de Os Peixes das Profundezas. A Bíblia diz que Jesus, certo dia, foi pregar ali nas margens do Mar da Galileia, e a multidão era tão grande que foi empurrando Jesus para dentro da água. Eles queriam tocar nele. E de repente ele pede
o barco de um dos seus discípulos. E ele se afasta para pregar. E ali prega, as pessoas se convertem. E quando ele termina de usar o barco, que representa o instrumento de trabalho daquele discípulo, ele diz: Pedro, vai pescar. Vai novamente para as profundezas. Eu vou ler o texto para vocês. Lucas capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Essa tradução, faze-te ao largo, ela é tão antiga que a gente não entende o que quer dizer, né? Mas no original, batos significa profundezas. Literalmente, Jesus falou: Pedro, vai de novo para o fundo e joga a tua rede. E é interessante como Pedro, ele é muito parecido com a gente, né? De todos os discípulos, que mais parece com a gente é Pedro. A primeira reação de Pedro foi através da razão. Para você entender o que Pedro disse, até hoje, o melhor momento para se pescar é de noite. Até hoje, quando você vai a Israel, no mar da Galileia, você vê lá pelas 6 horas os barquinhos começam a ir para profundidade, porque os peixes vão ser pegos de noite. Pedro virou para Jesus: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Essa é a resposta da razão. Talvez ele tenha pensado: Jesus, de pregação o senhor entende, de pescaria entendo eu. E ele chegou a explicitar: Senhor, o senhor está me mandando fazer uma coisa que não tem sentido. Eu pesquei a noite inteira e eu sei fazer, eu cresci aqui, a vida inteira eu fiz isso. Mas graças a Deus pelo mais de Pedro. Mas sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Você pode escolher, diante da ordem de Jesus, você pode reagir pela razão ou pode obedecer. Deixa eu compartilhar algo que deve ser a experiência de todo mundo. Quantos aqui já tiveram dúvidas sobre alguma coisa da Bíblia, sobre alguma circunstância, sobre algum momento em que você sentiu que Deus não estava te abençoando? Quantos já tiveram alguma dúvida aqui? A gente tem, né? Faz parte da existência humana. Deus não reputa isso incredulidade. Sentimentos na alma contrários à palavra não significa nada. Sabe como é que Deus interpreta se você crê ou não? Obediência. Eu imagino que Pedro deve ter ido para o fundo reclamando. Só Jesus mesmo para falar um negócio desse. Não é possível, eu já pesquei a noite inteira, para onde eu vou, ele não diz para onde, só está mandando ir para o fundo, e vamos remando para o fundo. Ele creu ou ele duvidou? Ele creu. A sua alma podia estar cheia de contradições, mas com seu ato, ele obedeceu. E a Bíblia diz que no momento em que a sua rede tocou as águas, os peixes começaram a pular dentro. Deus me mandou profetizar na tua vida. Entenda que isso é uma palavra profética para a tua vida. A primeira verdade dessa história é que antes do milagre, Jesus usou o barco de Pedro. Deus quer usar o teu trabalho. Deus quer usar o teu instrumento de pesca. Se você tem uma loja de carros, Deus quer usar a tua loja de carro. Se você tem um escritório de advocacia, Deus quer usar o seu escritório. Se você é uma cozinheira, Deus quer usar suas mãos para a honra e glória do seu nome. Primeiro para Ele. Depois o milagre vai acontecer. Primeiro para propagar o Evangelho. Depois a provisão. Está me entendendo? Agora, as coisas aconteceram exatamente nesta ordem. Mas o segredo de
Pedro ter experimentado milagre é que ele não agiu segundo a sua lógica, mas ele obedeceu. Muitas vezes o inimigo vai impedir a bênção na tua vida por causa da lógica. Mas não faz sentido. Mas isso é loucura. Mas isso é um absurdo. E o Senhor está te dizendo, obedeça a palavra. Lance a rede. Porque assim que ela cair na água, os peixes vão pular para dentro dela. Amém ou não? Na hora inoportuna, no momento em que tudo mostra que é o contrário, é o que eu disse. Os prognósticos do ano que vem não são bons. Mas eu quero profetizar para você que está desempregado. Se você andar pela fé, Deus vai abrir uma porta na sua vida num tempo em que muitos estarão sem a provisão. Mas aqueles que confiarem em Deus, esperarem nele, Deus vai trabalhar pela sua vida. Deus está interessado em fazer isso. Jesus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Ele usou o barco de Pedro e falou, agora ele está cheio da unção. Vai para o fundo. E Pedro, sentindo ou não sentindo, foi remando. E quando ele jogou a rede, os peixes pularam dentro. Deus está me mandando te dizer, obedeça. Não pelo que você sente, obedeça. E a provisão virá na tua vida, amém? Quantos creem nisso? Quantos querem experimentar essa na sua vida? Olha, querido, essa bênção é para você. Né? Oi, que bom que aquela pessoa que está do meu lado. Não, é para você mesmo. Deus quer que você experimente a provisão sobrenatural. Amém ou não? Eu quero contar uma experiência que eu vivi no início do meu ministério. Eu já devo ter contado aqui algumas vezes. Mas acho que é muito pertinente e tem muita gente que não viu. Quando Deus me chamou para o ministério, eu estava no 3º ano de engenharia. E eu tinha convicção de que Deus queria que eu deixasse tudo para fazer teologia e ser um pastor. Naquela época eu já estava paquerando a Lilian, namorandinho. Mas eu falava, Deus, como é que eu vou casar com essa moça? Vem de uma família riquíssima, teve tudo, eu vou ser pobre. O pastor é pobre, como é que eu vou dar uma vida que ela está acostumada? E eu fiquei muito tempo orando, porque eu não tinha certeza se era a Lília. E um dia ela chegou para mim, eu lembro até hoje, naquele McDonald's lá da Avenida Paulista, que era o primeiro McDonald's, né? Naquela época não tinha outro, só aquele. E ela falou para mim assim, eu vou para o seminário. Eu falei, como assim? Deus está me chamando para o ministério. Eu falei, misericórdia, se ela for para lá, ela casa com outro. Eu falei, não, não vai não. Vamos. Que eu já tinha ouvido falar da fama do Palavra da Vida. Solteiro que vai para lá, casa com alguém de lá. Eu falei, eu estou fora, vai junto comigo ou não vai? Mas eu disse para ela assim, ó querida, eu tenho certeza que você é a mulher da minha vida. Mas você está disposta a viver no ministério? Você está acostumada com tudo de bom? A vida de pastor é uma vida muito simples. A maioria é muito pobre. Ela falou, Deus proverá. E nos casamos, mas queridos, eu vivia com equivalente ao salário mínimo. Não dava nem para pagar as contas, nem para comprar comida direito. E um dia, a Lília estava discipulando uma jovem, e essa jovem perguntou para ela, escuta, você não acha difícil ter que viver com tão pouco, você que sempre teve tudo? E a Lília, naquele momento, ela abriu o coração e confessou, ela falou, é verdade. Eu tenho uma casa bacana, mas eu não tenho dinheiro para pôr cortina, não tenho dinheiro para comprar um tapete, não tenho dinheiro para comprar um jogo de xícaras de porcelana mais bonitinha para receber as pessoas, então é difícil. Às vezes eu pergunto para Deus, e aquela ovelha, em vez de orar, abençoar, ela detonou. Mas que carnalidade, onde já se viu? E passou um sabão nela, a Lília ficou arrasada, tadinha. Quando eu ouvi falar aquilo, eu subi nas tamancas, eu queria ir lá fazer um fuá, né? Falei, eu vou falar o bicho para esse povo.
Mas ela, a gente deitada, isso era uma segunda-feira. Ela falou: meu querido, eu quero falar uma coisa para você, eu não quero que você se ofenda. Será que você não está segurando a bênção? Você tem certeza que Deus quer que a gente viva essa dificuldade mesmo? Você fica declarando que pastor é pobre, pastor é pobre. Será que você não está trazendo isso para a nossa vida? Eu falei: ó, meu amor, eu aprendi assim, pode ser que eu esteja errado. Vamos fazer uma coisa, vamos orar a Deus, vamos perguntar para Deus. Eu falei: Senhor, se eu estou impedindo a tua bênção, eu quero te pedir perdão. Mas eu quero que o Senhor me dê uma prova, eu quero ter uma experiência de que eu estou errado para que eu nunca mais seja assim. Isso era segunda-feira. Na quarta-feira tinha um culto de oração. Naquele tempo o Daniel ainda não estava na igreja, eu mesmo que dirigia, era uma igreja bem pequenininha, devia ter umas 8, 10 pessoas. E eu estava ali com o meu violãozinho tocando, foi uma bênção o culto, mas no meio do culto sobe uma mulher, toda distinta, chique. Todo mundo olhou para ela, porque ela era diferente dali. No final do culto ela falou assim: olha, eu estava passando aqui, é importante dizer que a igreja era num lugar que nem GPS achava. Não tinha GPS naquele tempo, mas se tivesse, antes de chegar uns 500 metros já se perdia. Não tinha uma placa, era em cima de uma padaria, não tinha placa nenhuma. Aquela mulher passou, ouviu o som do louvor, subiu e disse: quero dizer, pastor, que eu não vou ficar na sua igreja, eu estou só de passagem, eu passei aqui na frente, e Deus me mandou descer e subir aqui. E Ele me mandou fazer um cheque, que é o cheque do dízimo de um terreno que eu vendi. Como eu estou chegando da América, eu não tenho igreja nenhuma. Ele me disse: põe a mão, esse cheque na mão do pastor. E eu só olhando para ela. Assustado. E ela falou: mas Deus me disse que não é para você pagar a conta não. É para você botar na mão da tua esposa para comprar tapete, cortina e porcelana. Você pode aplaudir o Senhor? Eu orei numa segunda. Na quarta-feira, Deus mandou o recado. Queridos, quando eu peguei o cheque, era o equivalente a uns 3 anos de salário. Eu não estou exagerando. Era muito dinheiro. Haja tapete. Compramos, mobiliamos a casa inteira. Sabe que era ter dinheiro de sobra para ir lá comprar vaso, porcelana, bule chique, tudo que uma mulher quer. E Deus me proibiu que não podia botar a mão no dinheiro para pagar a conta. Nunca mais eu declarei que eu ia ser pobre. Deus quer fazer isso na sua vida. Só que se você ficar dizendo: mas eu já fiz a noite inteira, eu já fiz tudo que tinha que fazer, não dá certo, as coisas estão difíceis, estão fechadas, eu não tenho capacidade, eu não sei como vai acontecer. Querido, não vai acontecer mesmo. Mas se você rejeitar a razão que vai te jogar para baixo e disser: sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede, o favor de Deus vai alcançar a tua vida e vai mudar a sua história para sempre. Deus quer fazer isso na tua vida. A segunda história, eu chamei de o peixe que engoliu a moeda. Eu quero ler o texto porque ele é autoexplicativo, está lá em Mateus capítulo 17, versos 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos.
Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe, digo o primeiro peixe, que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um start. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Pedro estava andando em Cafarnaum, era a cidade deles. Jesus estava em casa. E no meio do caminho, um dos cobradores de imposto, aqui é o cobrador do imposto do templo. Israel era uma nação teocrática. Os impostos e a administração era feita por parte dos sacerdotes. Chegaram para Pedro e falaram: escuta, Pedro, você, o seu mestre, não paga imposto? E Pedro saiu incomodado daquilo. E ele vai para casa. E quando ele chega em casa, Jesus já fala: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Os reis da terra cobram de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Por que isso? Jesus está deixando claro uma coisa. Quem é o rei da terra? Deus. Quem é o filho de Deus? Jesus. Jesus está dizendo: não tem sentido eu pagar imposto para o templo se eu sou o dono do templo. Não tem sentido, mas eu vou fazer para ninguém se escandalizar. Mas quais os princípios que a gente vê subjacentes aqui nesse texto? Primeiro, Jesus se antecipou a Pedro. E eu quero que você saiba que ainda que você não tenha nem dito para ele ainda, ele já sabe das suas responsabilidades. Quem aqui está endividado? Deus sabe da tua necessidade. E Ele já tem a provisão para você pagar a tua conta. Você está me entendendo ou não? Você crê? Diga: eu creio, em nome de Jesus. Antes de você dizer para Ele, já sabe a tua dívida, sabe da tua necessidade. Essa foi a primeira lição que nós temos que nos apropriar. A segunda é que, mais uma vez, Jesus está ensinando um princípio. Ele vai mandar Pedro, que era acostumado a pescar com rede, agora a pescar com vara e anzol. E Jesus manda o primeiro peixe, não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, é o primeiro. Primeiro peixe que você vai pescar, você vai tirar esse peixe dentro do ventre dele. Vai ter uma moeda que é um estáter. Você entrega primeiro por mim e depois para você. Aqui está o segundo princípio que eu já falei na outra vez. Pedro fala de cada um de nós e suas necessidades. Jesus representa o reino, a obra. Entrega primeiro por mim, depois por você. Deus me mandou dizer categoricamente: Ele não precisa da sua oferta, Ele não precisa do seu dízimo, Ele não precisa de nada de você, nem de mim. Mas Ele sempre que Ele quis fazer um milagre nessa área, Ele fez com que os seus discípulos participassem. Quem que foi lá pescar? Pedro. Quem pegou o peixe? Pedro. Quem é o provedor? Jesus. Querido, não precisa ser gênio para entender como aconteceu. As pessoas iam pescar e muitas vezes caíam dos seus bolsos, não sei se tinha bolso naquela época, mas as pessoas jogavam moedas. E Jesus deu a ordem para um peixe engolir a moeda, que era a provisão. E esse peixe veio na vara de Pedro, nenhum outro. Só aquele. Jesus não falou para Pedro: vai pescando um, pesca dois, pesca três, no milésimo vai ter uma. Não, a provisão estava no primeiro, que era para não ter dúvida. Deus está dizendo para você: quando eu mandar a provisão, você não vai ter dúvida. Vai vir direto para você. E dentro do peixe vai estar a provisão que você necessita. Mas não se esqueça, a primeira porção é de Jesus. A primeira porção é dele. A segunda era para Pedro.
E o que tinha dentro do peixe era um estáter. E um estáter não era suficiente só para os dois. Era mais do que o dobro, era o dobro do que eles necessitavam. Ou seja, a provisão que Jesus mandou dava para pagar a obra, o reino, as dívidas de Pedro, e ainda sobrou 100%. Deus está me mandando dizer para você: entrega a tua vida, entrega a tua profissão, entrega a tua instrumentalidade, faça a obra. Tem gente, que perde dinheiro jogando em caça-níqueis, jogando em loteria, perde dinheiro a rodo, mas é incapaz de ser instrumento da obra de Deus. Querido, você pensa que você vai ganhar na loteria? Você não vai ganhar na loteria. Mas Deus vai te abençoar se você for fiel, se você entender que a tua profissão, os seus talentos, os seus dons servem não só para o suprimento da sua vida e para os seus sonhos, mas servem também para sustentar a obra de Deus. Amém? Deus tem um peixe para a tua vida. Diga para a pessoa do teu lado: Deus tem um peixe para você. E dentro dele tem uma provisão para pagar as suas contas. E ainda vai sobrar para você poder usar para o seu prazer, para a sua alegria, para a sua satisfação. A terceira história eu quero chamar de o lanchinho que virou um banquete. E eu vou ler o texto, depois vou pregar para vocês. Está lá em Mateus capítulo 14, versos 15 a 21. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Na lógica humana, 5 pães e 2 peixes dá para 7 pessoas. Mas na lógica de Deus, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Outra coisa que eu descobri nesse texto, que aquilo que Deus usou foi o lanche de um menino. Ele era gordo. Porque uma mãe que manda 5 pães e 2 peixes para um menino só, ele era gordo. E Deus já operou o sobrenatural ali, viu, meu irmão? Porque eu vou falar uma coisa: você quer ver gordo irritado, é pedir para ele dividir comida. Às vezes eu saio para jantar com a Lília, ela fala assim: vamos dividir um prato? Eu falo: não, compra o seu, que eu vou comprar o meu. Eu como o meu, se sobrar o teu, eu como também. Essa é a cabeça de gordo. Zé Luiz não entende isso. Aquele menino era gordo, sem dúvida ele era gordo. Então o milagre já foi, ele abriu o coração para fazer, para entregar para a multiplicação, né? Mas a lógica de Deus é outra. Deus usou aquele pouco que tinha, e mais uma vez os discípulos, eu fico pensando, esse discípulo era muito tapado, né? Andava com Jesus, todo dia via um milagre, e dizia: como vamos alimentar a multidão? Só tem 5 pães e 2 peixes. E daí, meu irmão, obedece, vai fazendo. Jesus, mais uma vez, estava fazendo a obra.
O milagre da multiplicação aconteceu na hora de fazer a obra. E Jesus está tão interessado na obra que ele falou, para que vamos dispersar? Porque Jesus, quando pregava, irmãos, não era 30, 40 minutos, não, passava a tarde inteira. Foi escurecendo e os discípulos já querendo mandar a multidão embora. Jesus, para que vão embora? Eu não acabei de falar. Mas eles estão com fome, só tem isso aqui. A Bíblia diz que Jesus botou o alimento na mão dos discípulos e os discípulos distribuíram para a multidão. Olha o princípio de Deus aqui. A obra em primeiro lugar. Eu não vou acabar esse culto porque não tem comida. Eu quero que o culto continue. Da comida cuido eu. E Deus está dizendo para você, eu quero usar você para multiplicar os recursos financeiros para a minha obra. Deus vai dar primeiro para você que é discípulo, para que você sirva as multidões. E na multiplicação, e no servir as multidões, o milagre vai acontecer. Mais uma vez o princípio. Primeiro a obra, primeiro o reino. Nunca Deus vai permitir que a sua obra deixe de prosperar por falta de recurso. Se ele não encontrar disponibilidade de um, ele levanta outro. Mas a obra que ele vai fazer, com você ou sem você. Agora, eu quero te dar um conselho. Seja ousado. Toda vez que eu vou fazer uma oferta, eu penso em alguma coisa, a minha mulher vem e me surpreende. Ela sempre mais do que eu. E eu já aprendi uma coisa. Se ela veio com mais, eu falo, vai o que você falou. Porque eu vou negociar o que eu vou abençoar a Deus. Quando eu falei para ela, ó, Deus me mandou dar as primícias. E todo ano, todo fim de ano, a gente faz uma oferta generosa para a igreja. Muitas vezes a minha oferta é a maior da igreja. Hoje ela ouviu a mensagem, ela falou, ai que alegria, porque Deus me deu um desafio, eu preciso da sua aprovação. E eu já assustei. Eu falei, irmão, o que foi? Eu estou escrevendo um livro, já falei que 100% da venda desse livro vai ser para Deus. Ela falou, não, isso tudo pode fazer, mas eu senti um outro desafio. Nós vamos dar como primícia do ano 2012. A gente é dizimista e ofertante. Nós vamos dar um segundo dízimo. Daqui até dezembro, de janeiro a dezembro. Você topa? Sou louco de dizer não? Eu topo. Queridos, eu contei um milagre. Eu tenho experimentado muitos milagres. Muitos milagres de Deus. Um dia eu estava num evento em Porto Seguro. Eu gosto de contar essas coisas porque Deus é assim. Deus, quando Ele vê um coração que o ama, Ele é escandaloso em abençoar. Esse evento aconteceu em Porto Seguro em abril. E naquele evento tinha um pastor lá fazendo um apelo financeiro. E ele falou, quantas pessoas aqui, isso faz uns 8 ou 10 anos. Quantos aqui vão dar R$1.000? Eu já fiz o cheque. Aí ele falou, mas tem alguns aqui que vão dar R$10.000. Aí eu já comecei a suar frio. Meu irmão, se não doer, porque não é escandaloso. E eu comecei, ai Senhor, tem misericórdia de mim. Querido, quando o Espírito Santo começa a falar, você tem que obedecer. E eu fiz o cheque. Meu aniversário é 3 de maio. Eu voltei, logo em seguida já tinha, a igreja sempre faz uma comemoração, os discípulos e tal. O Edu não está aqui, né? O Edu é pai do Dadinho, Edu das Águas. Ele sempre me dá um quadro. Aliás, se você for na minha casa, só tem quadro dele, né? Eu digo, o dia que o Edu morrer e os quadros dele valer dinheiro, eu estou rico, viu?
Eu devo ter uns 12 lá. E sempre ele pinta, ele gosta de pintar muito barco, porque ele pinta água como ninguém, né? Naquele ano, no dia do meu aniversário, ele pintou um piano com uma rosa em cima. E eu, que sou pianista, o sonho da minha vida sempre foi ter um piano de cauda. Aliás, era o sonho da minha mãe. E eu nunca teria dinheiro para comprar um piano de cauda, ou se tivesse, não ia comprar o piano de cauda, né? Porque custa o preço de um apartamento. Aquele dia eu ganhei aquele piano, aquele teclado, aquele piano. E eu fiquei tão feliz, falei, puxa Deus, muito obrigado. Na segunda-feira, que era o dia do meu aniversário, um irmão me ligou e falou, vem aqui que eu vou te dar o seu presente. Eu falei, não, hoje eu vou sair com a Lilian, vou jantar com a Lilian, pode ser outro dia. Não, eu quero que você venha amanhã. Venha hoje. Eu cheguei na casa dele, na sala, tem um piano de cauda, tinha um piano de cauda. Estava com um laço e com flores rosas vermelhas. Eu estava ganhando um piano de caudas. Detalhe. O Edu foi o profeta que Deus mandou. Mas o piano já estava decidido há mais de mês antes. Eles pensaram, o que nós vamos dar para o Lamartine? Que ele goste. E muitas vezes a gente fazia célula na casa dele, eu chegava lá, tocava naquele piano, eu falava, ai Deus, como eu queria um piano desse. Deus falou, não é um desse, é esse que eu vou te dar. Mas sabe quando Deus abriu a porta de fato? Lá naquela oferta que eu fiz. Primeiro para o reino. E não era nem para o meu ministério, era para um outro ministério. Primeiro para o reino. Deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus está dizendo para você que Ele quer que você confie nele, que Ele cuida da sua vida. Ele não vai prover só para você pagar as suas contas. Ele vai prover para você ter aquilo que você gosta. Porque primeiro você amou Ele. Este é o segredo da multiplicação na vida de Jesus. Nem todo mundo vai ficar milionário. Essa teologia é banal, ela não é verdadeira. Mas a promessa de Jesus é que todos podem prover da sua abundância. Vai sobrar, vai sobejar. E você vai poder ter a alegria de ver que Deus, Ele dá segundo o desejo do teu coração. Amém? Deus tem prazer em te abençoar. Às vezes a Lília fala, ai, queria tanto que Deus me mandasse um chocolate. Chove chocolate em casa. Só que quem engorda aqui sou eu. Ela vai lá e come metadinha de um, eu como 12. É verdade, porque comer bis, 2 nem me oferece. Só se for meia caixa. Os gordinhos me entendem. Magro não entende esse negócio. Sobraram 12 cestos cheios. Aqui Jesus está ensinando uma outra lição. Um cesto para cada um dos seus discípulos. Cheios. Os discípulos se tornaram instrumento da multiplicação. E depois de todo mundo ter se fartado, cada um ficou com um cesto cheio para levar para casa. Você quer experimentar isso hoje? Jesus não mudou, meu querido. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que nós precisamos entender os seus princípios. Sempre o que vem antes é o reino dele. Primeiro para o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você sempre estiver buscando, correndo atrás dos bens, para que venha primeiro para você, você nunca vai provar da abundância.
Mamão pode até te dar muito, mas vai tomar também. O mesmo mamão que dá, toma. Mas se você colocar a Deus em primeiro... Olha, eu gosto muito de citar a Dona Pina. Tem gente que fica com inveja, fica com ciúmes, o pastor está puxando o saco. Querido, eu não tenho nenhuma razão para puxar o saco deles. Eles não devo nada a eles, entendeu? Mas por que eu cito? Eu cito porque é um casal da nossa igreja que eu admiro pela vida deles. Eles são empresários, têm uma grande transportadora, mas pergunta para eles o que eles amam na vida. Eles amam fazer a obra. Começaram a célula na sua casa, era uma célula pequenininha, daqui a pouco foi aumentando, daqui a pouco o prédio mandou embora, porque tinha 200 pessoas dentro do apartamento. Hoje eles estão, banco do bolso deles, um salão, para pregar a palavra de Deus. Queridos, não tenha dúvida, coloque a tua vida, faça, pare de ficar correndo atrás de prejuízo. O diabo quer roubar a bênção de você, e ele vai roubar a bênção de você, sabe como? Desviando você daquilo que é importante na vida. Deixa a sua vida ser instrumento do reino. Você vai ver que as bênçãos vão correr atrás de você, os peixes vão pular na tua rede, e você vai pescar quando não houver peixes, na hora inoportuna. Dê a sua vida para o reino de Deus. Fale de Jesus, abra uma célula. Não fica só correndo atrás das coisas desse mundo. Deus gosta de ter sociedade com gente que fala: Deus primeiro é para ti. Desses, Ele cuida. E nunca vai faltar. Amém? Falamos para vocês de 3 histórias. Mas eu quero concluir a minha palavra dizendo que o profeta Elias, certa vez profetizou que não haveria chuva por 3 anos e meio em Israel. E quem já foi em Israel sabe que lá, querido, o céu é de brigadeiro. Lá não tem esse negócio de nuvem. Não, lá todo dia é céu limpo. É deserto. E um dia, Elias estava lá no Monte Carmelo, ele olha para a direção do mar Mediterrâneo, e ele vê uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele manda avisar o rei, diz: vaza, corre, porque vem temporal. Elias sabia o Deus que ele servia. Para quem serve a Deus e confia em Deus, basta um pequeno sinal para saber que a bênção será torrencial. Talvez o teu negócio seja só uma nuvenzinha num céu de brigadeiro. Mas Deus está te dizendo hoje: entrega o teu coração a mim. Se torna disponível para a minha obra. Que uma pequena nuvem vai se tornar um grande temporal. Quantos aqui querem ser alcançados por um grande temporal? Talvez você esteja pensando, dizendo: ah, pastor, contou um monte de história bonita, mas será que vai acontecer comigo? Será, já não acontece. Deus quer que você tome uma posição. E hoje, como profeta do Altíssimo, eu estou aqui para liberar uma bênção da tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é depositar no chão a razão humana e parar de olhar para as circunstâncias. Porque você liga o jornal, liga a televisão, só vem notícia ruim. Mas Deus está me mandando dizer: eu tenho um projeto para essa igreja. Está chegando a hora da gente ir para um lugar para multidões, irmãos. E Ele quer usar você. Agora Deus está dizendo: com quem eu posso contar aqui? Quantos aqui vão estar ao lado do Senhor para ser instrumento para a salvação de vidas e para a manutenção da sua obra? Deus está dizendo: vai chover. Olha para o teu irmão e diga: vai chover. Diga: vai chover muito. Diga: está vendo aquela nuvenzinha? Aquela nuvenzinha é o teu trabalho. Talvez é aquela pequena possibilidade que está tão longe que você fala: não, isso não vai virar nada.
Deus está dizendo, vai chover. E eu vou mudar a sua vida. E Deus não quer que você viva como no Egito, sem o que é suficiente. E tampouco o propósito dele é que você fique no deserto. O deserto é transição. O lugar de Deus para você é a terra prometida. E lá você vai ter mais do que é suficiente. Diga assim, o Egito, quando eu tinha menos do que o suficiente, vai passar. O deserto, onde eu tenho só o suficiente, é passageiro. O que Deus tem para mim é muito além do que eu posso imaginar. É mais do que eu necessito. É terra que mana leite e mel. É tempo de provisão. É tempo de milagre. Pode preparar a vara de pescar, pode preparar a rede, pode preparar o seu celeiro. Porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Agora, não se esqueça. Quem foi pescar foi Pedro. Quem foi jogar rede foi Pedro. A provisão é dele. Mas você vai ter que obedecer. E acreditar que Deus tem a bênção para você.